Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Stoesso que vos fala, aqui do canal Inacreditável História. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Turma, hoje a gente vai estar dando sequência aí à nossa videoaula de hoje. A gente aí vai estar falando de um tema aí contemporâneo, um tema bastante atual, que nos remete aos dias de hoje, a nossa atualidade, tá? Então, sem mais delongas, tá? Vamos aí para a nossa videoaula. E lembrando, galerinha, se inscreva aqui no meu canal, deixe o joinha, comente, tá? E vamos lá para mais uma videoaula que eu tenho certeza que hoje vocês vão adorar o tema da nossa videoaula de hoje. Hoje, o tema da aula é globalização. Se liga aí na vinheta. Estou aqui de volta. Mais uma vez, a gente vai dar início à nossa videoaula de hoje. Bom, como eu falei anteriormente, a gente vai estar falando de um tema muito atual, uma coisa que está bem presente aí na nossa sociedade contemporânea. E a gente vai estar falando do que? A gente vai estar falando de globalização. Esse é o tema da nossa videoaula. Globalização, Olha que tema bonito, tema gostoso pra caramba, Bom, galerinha, pra gente começar, a gente tem que entender o significado desse termo bastante utilizado, quando a gente acompanha aí os jornais, os noticiários, a gente ouve muito falar sobre esse tema, sobre o fator da globalização. Bom, a globalização, para a gente ter uma ideia, ela tem início lá na década de 80. Mas, meus amigos, o que acontece? Alguns cientistas políticos, cientistas aí, falam que a sua origem da globalização, é datada ali de meados do século XV, início do século XVI. Tá? Mas por que alguns cientistas, historiadores, eles falam que o termo globalização tem origem lá atrás, no século XV, século XVI, só que é um termo bastante atual. O pessoal fala que esse termo é devido à expansão marítima. Tá? Por que expansão marítima? Porque lá atrás, quando portugueses, espanhóis estavam aí figurando entre as grandes potências daquele período, eles estavam dando início à expansão, ou seja, expandindo o seu território, expandindo as suas relações comerciais. Tá? Então é por isso que alguns historiadores, cientistas políticos, econômicos, sociais, falam que ela tem início lá no século XV, vou até marcar aqui, lá no século XV, ou século XVI, meados desse período. O que acontece? Quando se tem a questão da expansão marítima, principalmente lá dos países Portugal e Espanha, se tem essa origem de você expandir o seu comércio, de você levar o seu produto a outras nações. Tá? Então é uma forma de você globalizar o seu produto. A nossa palavrinha-chave é a gente globalizar o nosso produto. Tá? Então, tecnicamente, a globalização é uma forma de você expandir o seu produto. Mas não é só de produto que a gente vai estar falando hoje.
Tá? A globalização ela envolve vários fatores. Tá? A gente vai lembrar, né, que a globalização ela envolve o fator de comunicação. Hoje, no dia atual, né, é muito fácil a gente se comunicar devido ao fator da globalização. A gente tem um acesso muito grande a uma gama de informações gigantescas, né? Então a gente consegue transmitir para o mundo inteiro, né? A gente consegue transferir as nossas informações, a gente consegue vender um produto, né? A gente consegue fazer a comercialização. Pegar aqui Fernandópolis, da onde a gente está falando, por exemplo, né? A gente consegue vender o nosso produto para qualquer lugar do mundo. E isso é um fator da globalização. Uma simples empresa, uma simples lojinha, né, com acesso à internet, um site bacana ou a divulgação em mídias sociais, a gente consegue vender. Então é muito importante a gente usar o termo globalização nesse sentido. Só que em outro momento, dado outro momento, o fator da globalização ele pode ser prejudicial, tá? Porque ele causa aí algumas divergências. Ao mesmo tempo que ele contribui, né, ele dá uma forma de não contribuir tanto assim. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala em globalização, né, tem a questão do desemprego. Gera desemprego a globalização. Porque a globalização, querendo ou não, ela está atrelado à economia, né? Se a gente pegar um país subdesenvolvido ou um país em desenvolvimento, a globalização é influenciada. Porque não tem como você pegar um país de primeiro mundo e um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento e fazer com que eles compitam, né, competem entre si, perdão aí a fala, né, eles competirem entre si. Pegar um produto brasileiro e um produto norte-americano. Qual que é melhor? Exemplo, você vai comprar um computador, vou dar um exemplo do computador, notebook. Você vai comprar um notebook positivo, da marca Positivo, ou você vai comprar, né, um da Apple, um iMac, ou você vai comprar um Samsung, né, que é coreano, você vai comprar um computador fabricado lá fora. Lógico que você tem que ter, né, a questão do fator de você priorizar aquele produto que é fabricado aqui. Só que em termos tecnológicos, tá? Em termos tecnológicos, lógico, se você tiver um poder aquisitivo maior, você vai comprar o melhor. Você não vai pegar um Positivo da vida, não desmerecendo a empresa Positivo, longe disso. Mas você sempre vai pegar o melhor, né? Por exemplo, eu lembro que antigamente, né, a gente falava assim, você vai comprar televisão? Que televisão você vai comprar? A gente vai comprar uma Mitsubishi, na época não era essas que tem hoje aí, moderna, de LCD, de LED, né, Full HD, não, aquela televisãozona de tubo, né? Aí a gente tinha algumas marcas naquela época, a gente tinha Philco, Philips, Toshiba e tinha CCE. Pô, tô velho pra caramba, CCE. E a gente até brincava naquela época. CCE, qual que é a sigla da CCE? Começou comprando errado. Brincadeiras à parte, é porque era uma empresa nacional. Então, se você comparar com as grandes da época, Mitsubishi, Philco, Philips, qual que era melhor? Philco, Philips, né? Toshiba, eram as grandes da época. Né? Não desmerecendo, mas o pessoal brincava nesse quesito aí de tecnologia, de desenvolvimento. Né? Então não dá para comparar. Então um país subdesenvolvido com um país desenvolvido, ele acaba saindo prejudicado, né? Porque acaba virando uma reação em cadeia, né? Quando a gente fala no termo globalização. Né? Porque você vai envolver muitos aspectos. Né? A questão da tecnologia, por exemplo. Né? Pegar o Japão. O Japão hoje tem internet móvel 5G. O Brasil está no 4G ainda. Tá?
Grande parte da população brasileira, se a gente pegar nas áreas mais remotas do Brasil, não tem acesso à informação. Malemar tem água encanada, luz, né? Que dirá a internet. Eu fico imaginando, nos tempos de hoje, que a gente está vivendo essa pandemia, né? Que a gente está aqui tendo aula online, né? E os alunos também da rede pública, alunos de escolas particulares também, né? Estão tendo aí aulas virtuais. Imagina que as pessoas que vivem lá nos cafundós do Juda, no sertão nordestino, né? Onde que o pessoal lá passa uma extrema dificuldade, né? Não tem água, não tem energia elétrica. Como que uma pessoa daquela, que mora lá longe, vai conseguir, por exemplo, disputar vaga numa faculdade a nível estadual ou federal com aquele aluno que mora em grandes centros, onde tem a possibilidade de ter internet, de ter, né, uma forma de estar participando disso hoje em dia. Esse é o problema da globalização, é a questão da desigualdade. Tá? A desigualdade ela impera também nesse quesito da globalização. Né? Porque se aqui, em grandes centros, por exemplo, como o estado de São Paulo, tem pessoas ainda que não têm acesso à internet, isso é visível para quem está assistindo aula online, né? Às vezes não tem. Imagine para quem mora em outros lugares, lugares mais afastados. Você pega lá Juazeiro do Norte. Tá? Imagina, o pessoal não tem acesso às coisas mais básicas, mais essenciais. Será que vai ter condições de ter acesso a uma internet? Infelizmente não. Então isso é o que causa a globalização. É um termo bonito de se falar, global, né? Mexe com o mundo todo. Né? Hoje a gente tem o acesso à informação muito grande. Né? A gente tem uma gama gigantesca de você ter notícia, entretenimento, diversão, tudo, né? Por causa do fator globalização. O fator globalização que surge no início da década de 80, o pós, né? Durante o período da Guerra Fria, pós-Guerra Fria, que ela tem esse auge maior, né? E ao mesmo tempo ela gera essas inúmeras dificuldades. Porque quem vai ter acesso a isso? Quem tem o poder aquisitivo. Tá? E se a gente ir para outro contexto, para outra situação de empresas, de conglomerados de empresas, a iniciativa privada ela vai se favorecer muito com o fator da globalização, porque ela consegue expandir o seu negócio, ela consegue vincular a sua marca, tá? As grandes potências, exportar, vender, fazer com que o seu produto tenha um atrativo cada vez maior, né? Fazendo concorrência direta, né? As grandes empresas. Vou dar um exemplo aí que a gente partiu para o ramo da aviação, né? A Embraer, que é uma empresa brasileira, né? Ela faz frente às grandes empresas francesas, norte-americanas? Faz, porque tem um produto de qualidade, é um produto bom. Tá? Só que quando a gente entra nessa questão da globalização, né, é muito rápido as coisas são aqui, ó, muito aceleradas, é tudo corrido, tá? Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, né? Dentro desse contexto de globalização, eu vou trazer um pouquinho para o nosso Brasilzão. A recente, né, a política do Brasil, né? Não é o termo correto falar, né? Mas uma coisa está atrelada à outra. Política e globalização. Porque nesse intervalo de tempo, a gente tem políticas neoliberais. O que são essas políticas neoliberais? São políticas, né, para o controle do preço, onde o nosso Estado, a nossa nação, né, ela deixa o próprio comércio, a própria indústria, né, ditar as regras de mercado, né, com o fator
lógico, da globalização. Então a gente pega, né, as políticas liberais em conjunto com a globalização, você tem, né, esse tipo de prática, né? É uma coisa que caminha junto. A política liberal, neoliberal, né, é uma coisa mais moderna, digamos assim, onde o papel do Estado ele tem como fator principal a fiscalização. A gente pegar um posto de gasolina, por exemplo, né, a questão de cartéis, fala que não existe, mas existe, infelizmente existe, né? A prática combinada dos preços de combustíveis. Num posto está 2,49 o etanol, no outro está 2,58. Então fica essa oscilação muito próxima. Qual que é o papel do Estado? Fiscalizar, intervir, né? Controlar para que isso não debandeie. Mas é uma prática que infelizmente acontece. É a questão da política de preço, né? É um fator que está atrelado à própria globalização. Como eu estava dizendo, que eu falei que eu ia trazer um pouco desse contexto, né, da globalização, de política neoliberal aqui para o Brasil, né, nessa recente política econômica brasileira, né, a gente vai adotar esse sistema, né, lá com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas, professor, por que você está falando do Brasil, de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso dentro do tema, né, da globalização de política neoliberal? Porque lá em meados da década de 90, né, o Brasil ele vai adotar essa postura neoliberalista. Como que essa política neoliberalista funciona? Com a privatização das empresas estatais, fazendo com que a gente tenha uma ampla concorrência dos produtos. Exemplo, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso ele decide privatizar todo o sistema de telecomunicações do Brasil, o que permite a entrada de empresas estrangeiras. Isso, particularmente, foi bom, porque teve um processo de modernização das telecomunicações no Brasil, como exemplo, né? Houve essa política, né, que favoreceu muito, né, essa política de neoliberalista, né? Ou seja, a intervenção do Estado era pequena em função disso, né? Lógico, o Brasil está longe ainda, né, de ser uma grande potência, né? Sim, está. Só que se a gente parar para pensar, né, eu que vivi a década de 90, né, naquela época a gente sofria com a internet. A gente só vai ter internet no Brasil a partir dos anos 2000. Né? Quem tinha internet naquela época, era complicado. Porque não era a velocidade que a gente tem hoje. Fibra ótica, né? Internet ultra rápida, não. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Hoje, se você for baixar uma música, lógico que hoje você não baixa a música, né? Mas só para ter um exemplo, que no início, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, era febre você baixar música na internet. Demorava um dia, dois, porque a internet era discada, tá? Para vocês terem uma ideia, a velocidade da internet naquela época chegava a 56 KB por minuto. Exatamente. 56 KB por minuto. Era horrível. Tá? Então, os primórdios da internet era complicado. A gente não tinha como a gente tem hoje esse acesso rápido à informação. Sem contar que era caro. Naquela época só tinha internet quem era rico. Hoje, né, com essa política até que o então presidente lá, Fernando Henrique Cardoso, adotou, neoliberal, favoreceu o surgimento de novas empresas do ramo de telecomunicações, do ramo de telefonia, né? O que ajudou muito, né, a você divulgar, você propagar, né,
E com isso você gera concorrência. Quando você tem concorrência, os produtos vão ficando mais em conta, vão ficando mais acessíveis à população. Ao longo dos anos, a internet ela foi melhorando a vida das pessoas. Lógico que tem um processo viciativo em função disso, porque hoje a gente é extremamente dependente da internet, né? A gente é muito dependente, a gente não sabe usar a internet ainda. Acho que, na minha visão, o povo brasileiro, de forma geral, não generalizando, mas ao mesmo tempo generalizando, não sabe usar a internet. O povo não sabe usar a internet. Tá? Então popularizou-se bastante. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, uma internet aí boa, sei lá, R$60, 70, 80, 90, dependendo da quantidade, né? Da qualidade do plano que você contrata. Naquela época, tá? Quando surgiu a internet no Brasil, tá? Isso há 20 anos atrás, você pagava o equivalente ao que você paga hoje por uma internet ruim. Tá? Então, o fator está tudo entrelaçado, está tudo interligado. Política neoliberal, concorrência, globalização. Muitos até cientistas políticos, econômicos, historiadores, filósofos, sociólogos e por afim, né, chamam esse termo, né, de aldeia global. A gente vive numa aldeia global, né, onde a gente tem um acesso muito grande a esse tipo de informação, a esse tipo de dados, o que facilita a comunicação, tá? O que facilita a gente interagir por meios tecnológicos. Ok, meus alunos? Então, isso é globalização. E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Globalização, políticas neoliberais. Eu percorri aí esse caminho, né, da globalização, falando do próprio termo, do próprio conceito que define a globalização, né? Essas políticas neoliberais, né? E vale até lembrar, né, que dentro dessa globalização, dessas políticas neoliberais, a gente tem as multinacionais, né? Empresas estrangeiras, transnacionais, né, que figuram aí em todo o mundo, né? Essa rede de compartilhamento, de compartilhamento de informações, né? Então isso que é o que define a globalização, né? Globalização, políticas neoliberais, vem lá do passado, né, da expansão marítima no século XV, século XVI, onde você conseguiria aí expandir o seu produto, o seu mercado, até as informações. Tá? Então espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Tá? Qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Né? E lembrando, né, se inscreva aqui no meu canal, deixe o joinha, comente. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? E qualquer dúvida, o professor está aqui à disposição. Tá? Um forte abraço para vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço, até lá, galera!